Saudações, pessoas! Muito bem, a minha última live então eu falei sobre o filme da Viúva Negra e algumas coisas sobre Cuba e uma possível relação entre o filme e alguns acontecimentos que nós estamos vendo. Vou já de antemão avisar que vou dar muitos spoilers sobre o filme, então se você não assistiu o filme, não gosta de spoilers ou coisa do tipo, não assista a esse vídeo. Tá? Quem quiser aí observar alguns outros detalhes, alguns outros comentários extras que eu fiz sobre a questão de Cuba e também do filme, né, o link da live completa vai estar aqui na descrição ou no final desse vídeo. Tá? Muito bem, vou tentar resumir aqui ao máximo para falar apenas o ponto que interessa fazer a exposição aqui do filme. Tá? Muito bem, eu achei o filme ruim. Tá? Eu não estou mais assistindo esses filmes da Marvel porque realmente depois quando eles começaram com essa lacração excessiva eu perdi a vontade de assistir. Decidi assistir o filme da Viúva Negra porque ele foi gravado já há um tempo, então eu pensei que ainda poderia ter ali algum conteúdo bom. O filme ele até que engana bem, né? Ele começa até que assim com um início meio promissor. Eu esperava um pouco mais sobre o passado misterioso, né, da Viúva Negra, da Natasha, alguma coisa assim mais melhor elaborada, alguma coisa nesse sentido, mas o negócio foi meio simples, mas ainda passava, né? Até então estava ok. Assistindo o filme, não aparece o vilão e tal, né? Você espera que, pô, então acho que vai ser, parece interessante, cria aquele clima que parece que nós vamos ter ali revelações interessantes, algo mais pesado, mas chega uma hora que o filme desanda de tal forma, fica bobo, sem graça, né? O motivo que a base para desenrolar todos os acontecimentos do filme eu achei fraca, enfim, é um filme ruim, tá? Não gostei do filme. Tá? Estou apenas colocando uma opinião sobre gostar ou não, então eu não gostei, é uma opinião pessoal, pode ser que você tenha gostado, apesar de realmente ser fraco em alguns pontos, mas enfim, eu não quero debater isso. Tá? Só estou apenas colocando aqui o meu ponto sobre o filme. Em resumo, o filme conta então a origem da Natasha. É interessante observar que logo no início nós vemos a pequena Natasha com o cabelo colorido, isso no caso apontado em 1995. Não era muito comum, mas ela era uma criança já com cabelo colorido. É interessante observar que as cores desse cabelo é azul e vermelha. Aí fica a dúvida, essas cores seriam por conta da bandeira, por causa da bandeira da Rússia ou a bandeira dos Estados Unidos, tendo em vista que são cores predominantes nas bandeiras. Parece que existe uma tendência para os Estados Unidos, porque logo no início, né, aparece ali então, né, a bandeira dos Estados Unidos formada por luzes, uma música característica dos Estados Unidos. Então parece sim que a Natasha gostava muito dos Estados Unidos, até disso no decorrer do filme, que ela encontrou uma família no Ocidente. Né? Até então ela estava numa família postiça, né, que durou 3 anos nos Estados Unidos, porém essas pessoas tinham vindo então de origem comunista, ou seja, eles tinham vindo, no caso a Natasha, tinha passado pela tal sala vermelha, onde ali formam, né, viúvas negras, e estavam vivendo nos Estados Unidos, e estava bom. Mas acontece que o pai dela, que era um pai postiço, uma família postiça, né, de mentira, era uma enganação, precisou fugir, porque já tinha cumprido a missão nos Estados Unidos, então conseguiram voltar, né, para Cuba, isso que é o mais interessante. Né? Eles fogem dos Estados Unidos e voltam para Cuba, onde ali nós vamos ver então o grande vilão da história, né? Que é um cara comunista, que cria então, né, essas meninas, pegam essas meninas e transformam essas meninas em armas, podemos dizer assim, para manipulação e controle. E isso chama atenção por conta dos acontecimentos que nós estamos vendo, estão rolando agora envolvendo Cuba. Isso chamou muita atenção. A estreia do filme coincide mais ou menos com a revolução que nós estamos vendo, né? Os protestos e todas as coisas que estão ocorrendo lá em Cuba. Isso me chamou muito a atenção. E nesse filme, né, fica evidente como eles batem nos comunistas, no sentido de evidenciar como eles são vilões e malvadões. É algo que eu nunca tinha visto antes num filme. Então o vilão ele está em Cuba, ele é mostrado como realmente um cara mau, né? Ele fala que ele controla, né, o mundo, porque o filme, o que acontece? No decorrer do filme nós temos ali a situação que esse cara produz então meninas, mulheres que ele controla. E surge então um antídoto, né, um pó, um líquido, um produto químico
que liberta as pessoas, né, desse transe, desse controle exercido por esse comunista. E ele precisa então pegar de volta ou tomar posse desse antídoto, porque isso vai atrapalhar os planos dele. Então, aí no caso a viúva negra, né, a Natasha, ela entra numa missão, né, para então derrotar esse cara que ela acreditava que já estaria morto. Porque a tal situação de Budapeste, muito falada, né, durante os filmes, ou os outros filmes da Marvel, né, que ela faz uma missão com um arqueiro, né, eu esperava que o foco do filme fosse isso. Eles ali na missão, mostrando algumas coisas, que, sei lá, eu acho que seria bem mais legal. Mas eles tinham uma missão em Budapeste que era matar esse comunista. E eles não conseguiram. Acreditaram que tiveram sucesso, mas na verdade a missão falhou. O comunista não morreu, a única coisa que eles conseguiram, né, foi matar a filha desse comunista. Que na verdade foi a filha que levaria eles então até o comunista e matariam ele. Só que não deu certo. O comunista não morreu, a filha também não morreu, porém ficou gravemente ferida. E essa filha, ela é usada por esse comunista malvadão, que é malvadão mesmo. Né? Usa a própria filha, transforma a filha num soldado, podemos dizer assim, que é o outro vilão que sai à caça, né, da Natasha. Inclusive é um vilão muito legal. Quando ele aparece, por isso que eu pensei que o negócio ia ser mais legal. Quando esse vilão aparece, né, a luta ali inicial, ele é ele copia os movimentos das outras pessoas. Achei interessante, falei, pô, acho que vai ser legal esse filme. Né? E no fim é uma merda, né? Porque daí a Natasha precisa se juntar ali com a irmã, buscar os pais postiços que ela tinha, né, para que eles pudessem então ir em missão, né, para dar fim nesse comunista malvadão. E o pai, né, o que representa o pai ali da Natasha, o cara que fazia parte dessa família postiça, é como se fosse um Capitão América comunista, com seu traje todo vermelho, e ele é um cara chato, ridículo. Na verdade, quando ele aparece no filme, o filme fica muito chato por causa dele. Né? Parece ser bastante intencional. Eles querem ridicularizar, de fato, os comunistas. Né? Você vê que eles colocam os comunistas como os grandes malvadões do mundo. No entanto, que ele explica para Natasha, o comunista malvadão, né? Ele explica para Natasha que ele controla o mundo, ele que controla os preços, as bolsas, ele que inicia, né, e também interrompe algumas guerras. Porque ele colocou as suas viúvas em lugares estratégicos e sem ninguém perceber, ele controla os grandes líderes mundiais através desse esquema de manipulação. Né? E precisa, então, isso ser interrompido. E Viúva Negra faz esse trabalho. Tá? Então esse é um resumo bem grotesco do filme, mas o ponto-chave aqui, tá, que eu quero apontar para vocês é esse espancamento que estão fazendo contra o comunismo. Tá? Existem outros pontos do filme que é o cara, né, esse comunistão malvadão, ele usa das mulheres, ele faz comentários grotescos envolvendo mulheres. Então existem alguns outros pontos, algumas pequenas lacrações, mas o ponto forte do filme que me chamou a atenção foi esse ataque contra os comunistas. E por que eu estou falando isso? Porque o que nós estamos vendo atualmente, que está acontecendo no mundo, tá, é uma briga entre os globalistas e os comunistas. Tá? É o que está acontecendo. O que nós estamos observando que está acontecendo em Cuba, que me chamou muita atenção, eu demorei até uns dias para falar sobre isso, é exatamente entender o que está acontecendo, para ter, assim, não ter certeza, mas ter pelo menos uma visão melhor da coisa. Tá? Então nós sabemos que o comunismo dura até acabar o dinheiro dos outros, então muitas verbas, vamos dizer assim, que eram introduzidas, injetadas em Cuba, foram cortadas por causa dessas mudanças políticas que nós estamos vivendo atualmente. Só que, num contra-ataque, nós vimos que criaram então uma pandemia e usaram isso contra o Ocidente. Isso causou um grande impacto, o mundo está realmente numa situação extremamente difícil e nós temos que entender que essas pessoas brigam por poder e controle. Quando um desses começa a criar um poder muito grande, o outro vai ser também pisoteado. Então, a coisa não pode seguir assim. Então, o que nós estamos observando? Uma ação, tá, desses globalistas contra os comunistas. E é isso que nós temos e é essa a realidade. Ao meu ver, o que nós estamos vendo em Cuba, não estou falando que não seja justo ou legítimo o povo de Cuba, né, está se rebelando contra os ditadores, porque nós sabemos que lá em Cuba o negócio é terrível. Sabemos como as pessoas sofrem naquele paizinho. Né? E por conta dessa ditadura terrível, que já dura décadas. Então, nós temos
todo esse conhecimento no sentido de saber que existe lá um regime ditatorial, um povo que sofre. Então, é muito fácil você inflamar o povo contra aquele governo. Mas acontece que, ao meu ver, isso não foi espontâneo. Existe ali alguma coisa foi feita, alguém, vamos dizer assim, startou esse processo, houve um empurrão, houve um início. Né? E ao mesmo tempo, uma coisa que me chamou muita atenção, em outros países, né, quase de maneira sincronizada, pessoas saíram às ruas para protestar a favor de Cuba. Muito organizado, com faixas e cartazes, e algumas pessoas ali parece que coordenando. Então, surgiu uma coisa meio que automática. E isso eu achei muito estranho. Então, eu não vejo isso como algo espontâneo, tá? Mas com algo que foi, sim, forçado. E observem que esses países que têm ligação com essas pessoas, os comunistas, esse bloco comunista do mundo, estão passando por problemas. E é isso que nós estamos vivendo. Atualmente nós estamos passando por um processo. E esse processo podemos dizer, de guerra entre os globalistas e os comunistas. E tudo indica, né, que o Brasil está tomando um posicionamento, né, do lado dos globalistas. Gente, não tem o que fazer. São essas pessoas, são esses blocos, são esses grupos poderosos que realmente conseguem, de alguma forma, direcionar o mundo para o caminho que eles determinam. Pelo menos eles tentam, né, em boa parte. Muitas coisas dão erradas. Não que isso realmente seja bom para nós, mas pelo menos é menos ruim. Tá? Porque nós vimos o estrago que os comunistas estão fazendo com base nessa pandemia. Então, estão, vamos dizer assim, entrando contra esse processo. Tá? Infelizmente é a opção que nós temos. Existe um lado menos ruim. Nós não podemos optar, não é uma escolha. É algo que já está acontecendo e nós precisamos, né, encontrar um meio de sobreviver a isso. Porque essas agendas revolucionárias não vão parar. Tá? Independente de ser globalistas ou comunistas, nós vamos ter, sim, né, muitas coisas sendo impostas, questões ecológicas, ambientais, sexuais, isso tudo vai continuar andando, porque isso favorece sempre quem quer controlar. Então essa é a nossa situação. E eu achei muita coincidência, né? Ao mesmo tempo que começam esses protestos em Cuba, nós vemos o lançamento do filme da Viúva Negra, tendo em vista que o principal vilão, o comunista malvadão, está onde? Em Cuba. Né? Bom, eu deixo aqui essa observação, vocês acreditem naquilo que vocês quiserem, tá? Mas eu gostaria de deixar esse comentário, essa observação, tá bom? Enfim, quem quiser assistir a live completa, link na descrição e também ao término desse vídeo, tá bom? Agradeço a presença de vocês, quem assistiu esse vídeo até aqui, né? Peço que não esqueçam de fazer a inscrição nesse meu novo canal, conto com a ajuda de vocês, tá? Quem puder também ajudar, né? Aqui o ClickTime, né? Temos os links para ajuda aqui na descrição, tá? Temos também o Pix e tem aí as minhas outras redes sociais. Peço que sigam também essas outras redes, tá bom? É isso, minha gente. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos. Valeu! Fui.